a pergunta adequada para o seu sistema. Então, tudo que a gente está testando hoje para gestão de tráfego, gestão de risco, é baseado nas necessidades da companhia. Vou passar agora, então, a pergunta, sabendo por isso. Professor, na academia, na GV, como é que nós tratamos o que é mais importante na gestão de riscos? Dentro do que o Joy falou, pessoas, processos e tecnologia, ou implementações, ou pessoas, patrimônio e produto? Novamente, bom dia, Kira, bom dia, Joy, bom dia, Tadeu. Parabéns ao CIST pelo evento, obrigado pelo convite. Acho que quando a gente pensa para um olhar um pouco mais técnico, como você diz assim, uma visão acadêmica, acho que a gente tem que considerar a gestão de riscos. Ela começa a ser pensada e analisada entendendo que o risco tem diversas dimensões. Ele tem uma dimensão física, ele tem uma dimensão monetária, ele tem uma dimensão psicológica da forma como a gente percebe as ameaças. Ela passa por uma dimensão tecnológica. Se a gente olhar, por exemplo, a estrutura do próprio COSO, ele traz na estrutura de categorias de eventos a tecnologia, tanto em eventos internos quanto externos. Então, a gestão de riscos ela é multifacetada. Isso gera uma série de desafios na sua implementação, na sua própria estruturação. Academicamente, a gestão de riscos ela é estudada, dividida em algumas etapas, né? Existem cadeiras diferentes que olham para a gestão de riscos. Tem uma estrutura acadêmica que analisa a gestão de riscos para desenvolver frameworks, para que a gente possa operar, possa instrumentalizar e fazer atuações como a que o Joy trouxe, estruturar dentro da companhia para entregar resultado para o negócio. Tem uma outra área muito específica que analisa os riscos com uma visão de como que eu desenvolvo e entendo a percepção das pessoas sobre os riscos, o desenvolvimento dos riscos em diferentes organizações, em diferentes culturas. Tem uma outra parte muito específica que pensa em grandes estruturas de pensar as variáveis de riscos para que a gente possa desenvolver pesquisas. E uma quarta que analisa riscos específicos de áreas muito específicas. Quando eu quero fazer gestão de risco nuclear, eu quero fazer gestão de risco muito direcionada a um projeto, né? Então, você desenvolve frameworks para aquilo ali, para um ponto muito específico. Então, se a gente pensa assim, poxa, eu olho para pessoas, eu olho para patrimônio, eu olho para negócio. O universo de riscos ele é muito amplo, e se a gente pensar em normatização, como a ISO 31000 traz, como o COSO coloca, se a gente olhar hoje para a ISO 31050, que olha para os riscos emergentes, é muito importante que a gente pense em como criar algo que seja conectado ao negócio. O conceito de riscos é incerteza no atingimento dos objetivos. Então, a partir do momento que cada organização tem seus objetivos diferentes, ela precisa entender como dimensionar essa incerteza, probabilidade e impacto, com diversas ferramentas para fazer gestão de riscos. E, então, quando a gente pensa em pessoas, diferentes indústrias, indústria química e uma indústria financeira, ela tem níveis de riscos diferentes que atingem pessoas. A partir daí, ela precisa desenhar frameworks específicos para os seus negócios. O benchmark é muito legal, mas copiar do coleguinha nem sempre dá certo, né? Ele pode trazer um resultado não muito interessante. Então, acho que, quando a gente pensa na estruturação, ela passa por diferentes cadeiras que precisam ser vistas e diferentes formas da companhia se desenvolver e ir amadurecendo, né? Ir amadurecendo com o tempo na aplicação. Eu acho que aí atinge todas essas vertentes. No início é mais simples, depois é mais sofisticado, e é tão sofisticado o quanto a indústria exige e a empresa precisa para atingir o objetivo. Eu acho que passa um pouco por aí. Então, seria positivo afirmar que, uma vez definido quais os objetivos da empresa, os OKRs, os KPIs, passar do KPI para o OKR e alinhar todo o gerenciamento de risco em cima dos objetivos finais. Ou seja, a gente sabe qual que é o objetivo final da empresa, né? Gerar lucro hoje e sempre, conforme diz ali o Eliyahu Goldratt, da Meta, né? Gerar o lucro sempre vai ser sempre, seja com inteligência artificial, seja com gerenciamento de risco, pagando seguro para garantir a carga, mas, então, se eu alinhar o gerenciamento de riscos com as nossas matrizes, os indicadores de KPI e os OKRs, que são mais globais, dá para afinar isso e
trazer um pouquinho mais para dentro da companhia? Ó, Kira, eu vou começar respondendo, eu não sei, tá? Eu não sei. Mas, assim, se eu pudesse agora, com essa pergunta simples que você me faz ao vivo, assim, o que eu penso? Primeiro, assim, um conceito, né? A gestão de riscos, ela gera valor, ela protege o valor. Então, quando a gente pensa em gestão de riscos, a gente está pensando em sustentabilidade empresarial, perenidade do negócio. No longo prazo, a companhia ter resultados mais estáveis, um atingimento de objetivo estável e não oscilatório. Está buscando com isso. A gestão de risco, no curto prazo, ela consome valor. O que é consumir valor? Ela gera custo. Quando a gente pensa, de novo, trazendo para o mundo dos negócios, a gente tem o COSO ICF, o COSO Internal Control Function. Ele estipula, ele mostra uma forma seguido do pensamento do Sarbanes e do Oxley, quando montaram a SOX, de como se estabelecem os controles. Muitas pesquisas são feitas nesse ponto, e elas mostram que as empresas que têm maiores níveis de controle, elas empregam muita grana, muita energia para manter esses controles eficientes e eficazes. Ou seja, a curto prazo, se eu alinhar com o OKR ou com o Balance Scorecard, ou com qualquer outra metodologia que a gente buscar, eu vou ver que eu estou consumindo valor, eu estou deixando um pedaço do EBITDA para isso. Agora, do outro lado da moeda, quando a gente pega outras pesquisas, que é a minha área de estudo hoje no doutorado, né, eu estou buscando entender um pouco o efeito da gestão de riscos na performance financeira, mas numa visão de cadeia. Quando a gente olha para esse segmento, o que a gente percebe? A gente percebe que as empresas, em 10, 15, 20 anos, que, entre aspas, perdem um pedaço do EBITDA, do lucro líquido, do caixa, estruturando controles, elas crescem mais estáveis. Elas conseguem construir algum tipo de folga dentro do seu negócio, folga em conhecimento, em desenvolvimento de tecnologia, em inovação, em caixa, em não perder em crises, em rupturas, que ela cresce, mas porque ela cresce continuamente, aumenta o valor do acionista, aumenta o valor do negócio. Então, acho que passa por aí. A gente precisa alinhar. Eu fiz toda essa fala para querer dizer o seguinte: o que é o alinhar? Determinadas empresas, elas têm um pêndulo, né, que um colega, né, o Nelson Ricardo, traz muito essa explicação, eu vou usar esse ponto dele. Eu estou num momento que eu preciso crescer. Se eu preciso crescer, eu preciso ganhar mercado, eu preciso tomar risco. O risk-taking é muito importante. Então, se eu tenho uma consciência de riscos e eu analiso bem os meus riscos, eu vou tomar riscos e alinhar com os meus indicadores para que eu possa crescer. Eu estou assumindo riscos. Agora, o contrário, eu passei pela fase de crescimento, eu passei pela fase de abertura de mercado, de ganho de market share, de implementação das inovações onde eu já assumi risco. E agora eu quero estabilizar. Se eu quero estabilizar, eu vou olhar para o meu risk-taking para ser mais conservador. E vou aproveitar esse momento para eu ganhar mais energia, para ter mais EBITDA e eu ir em frente. Então, acho que esse alinhar é que é o grande ponto, né? Minha avó falava assim, né? Sem coragem você não chega muito longe, né? E às vezes a falta de coragem é você não querer assumir os riscos, né? Então, eu quero direcionar agora para o Tadeu uma visão um pouco mais ampla, uma vez que você trata na NSTEC de toda a América Latina, do México para baixo, que toda essa área do Latam, como é que é essa coragem de assumir o risco de todo um ambiente, de toda a América Latina? Como é que funciona isso lá na NSTEC? Fala um pouquinho do que você pode citar lá e como é que acontece essa coragem. Eu atuo no mercado bem diferente, né, que o mercado brasileiro. Trabalhei muitos anos no Brasil, né, no gerenciamento de risco. Há 6 anos tomamos a decisão de abrir uma empresa no México, até antes da NSTEC. Na época, foi uma iniciativa da Brasil Risk, né, e depois que a gente se vinculou à NSTEC, enfim. Mas é um mercado bem complexo, né, bem diferente. Quando fomos para lá, imaginamos que era um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Então éramos especialistas aqui, e vai ser muito fácil implementar um negócio lá. Já éramos grandes aqui, trabalhávamos para grandes indústrias, né? E quando cheguei e comecei a estruturar a burocracia, a questão da corrupção, né?
E eu vivo num mundo de violência extrema, né? Trabalhei 20 anos dedicado ao transporte de cargas no Brasil e nunca tive, por exemplo, um assassinato de um indivíduo, de uma pessoa nas minhas operações. No primeiro ano de empresa, de operações, né, no primeiro quadrimestre, a gente teve 9 incidentes, né, relacionados a óbito de pessoas envolvidas na operação. Então, toda a nossa estratégia, o nosso trabalho, ele está primeiramente focado em tentar proteger essas pessoas, né? E, enfim. Outro ponto importante é que o Brasil nos dá muito conforto, né? Quando falamos de gerenciamento de risco, principalmente, aqui há muita maturidade, né? Quando, por exemplo, eu olho para uma seguradora e uma seguradora vende um seguro para um transportista, para uma indústria, né? Enfim, essa apólice ela já vem com um regramento base que me dá a capacidade de fazer uma boa gestão de risco, né? E aí, falando de tecnologias, de processos, até os procedimentos que tem que ser utilizado numa operação já vem como uma premissa, né, dentro de uma apólice. O mundo fora do Brasil, e aí falando de Centro-América e Norte-América que eu atuo, é completamente diferente, né? Então não há nenhum regramento e eu não tenho nenhuma tecnologia que me ajuda a fazer um trabalho mais efetivo. A Inestec, junto com a LogRisk, que é a empresa mexicana, a gente teve que inovar muito em tecnologia, né? Então, levamos tecnologias brasileiras para o México e aí acabamos fazendo a diferença, né? Hoje, o grande diferencial da minha empresa está em ter tecnologias, né, que combata o risco, né, efetivamente, porque as tecnologias locais não têm essa capacidade. Então, entramos com um posicionamento bastante diferenciado, né? Hoje, eu trabalho basicamente para grandes indústrias e multinacionais, né, que têm a segurança e o gerenciamento de risco intrínseco dentro da companhia. Empresas nacionais mexicanas, eu estou já há 5 anos de operação efetiva, agora que estão acordando para a necessidade do risco, né? Então, falar para vocês aqui que no primeiro quadrimestre da minha operação eu tive 9 incidentes de morte, né? Para nós aqui, uau, né? Que coisa absurda. Para eles é algo normal, né? Então eu convivo com essa realidade propriamente dita. O mercado mexicano não é segredo para ninguém. Tem a questão do narcotráfico latente, né? Tem a questão da corrupção latente, então tem a preocupação com a lavagem de dinheiro, né? A questão da imagem da empresa é muito importante, então tem todo um cuidado, né? E é um mercado também que ele contrata seus provedores a partir da confiança, então não é só a empresa, né? A questão da pessoa à frente da empresa, o que se constrói a partir da prestação do serviço, né? Todos aqui que são prestadores de serviço sabem a dificuldade, né? Então, somos sempre a parte mais fraca no elo. Convencer é sempre muito complexo e difícil, né? Mas, obviamente, tudo que nós temos no Brasil e o mercado fora do Brasil entende e olha o Brasil como grande especialista nessa área, né? Então, isso tem, obviamente, me ajudado bastante. Recentemente, eu participei de uma concorrência no México e o caminhão iria fazer entrega e havia o furto, o roubo da carga lá, e aí a companhia mandava outro motorista com um checklist inteiro de perguntas, quase 40 perguntas, para perguntar para o dono do estabelecimento onde estava sendo feita a entrega, como é que estava sendo o comportamento do motorista, para saber se ele estava prestando atenção no ambiente ou se ele estava deixando roubar. Uhum. Então, isso era uma coisa que eu não vejo aqui no Brasil, né? Não sei se lá é muito comum isso, mas o checklist tinha 47 perguntas, mais ou menos, para saber se a pessoa que estava recebendo a carga lá tinha observado qual era o comportamento do motorista e dos carregadores que estavam permitindo o roubo ou não, para saber se eles mandavam embora o motorista ou não. Olha, um checklist para saber se o motorista cumpria as regras de compliance. É real. Tem um trabalho, inclusive, que eu faço para uma indústria, que a gente faz um trabalho pré, né? Então, a gente tem uma rotina de verificação, né, dos locais, obviamente, né, para uma avaliação de risco,
e a gente tem um acompanhamento velado por amostragem, para saber se o motorista, de fato, há uma questão importante lá e que afeta muito o negócio, que é o auto-roubo, né? Então, como a gestão do risco ela é muito deficiente, né, historicamente, o México hoje ele está pelo menos 15 anos atrasado em relação ao que a gente faz aqui no Brasil. Tecnologia, sim, processos e procedimentos. E o auto-roubo, há operações, por exemplo, que empregam muito pouca tecnologia e muita gestão, e muita inteligência, né? E só com a gestão, inteligência, controle e monitoramento, reduzimos em 80% a sinistralidade. Por quê? Porque o auto-roubo, a falta de gestão, né, e toda essa questão relacionada a isso, alavancava a sinistralidade do cliente. Quero mudar um pouco agora o foco, então, e